Eu desejo a vocês a graça, a paz e todas as bênçãos já dispostas por Deus ao seu povo. Amém. Meus irmãos, a porção de hoje, a qual o Senhor falará conosco, está lá no Salmo 139. Salmo 139. O presbítero Edson já orou. Dissemos o amém. Salmo 139. O salmo começa. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. A inerrante, maravilhosa, a bendita palavra de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós lemos um salmo como esse e nos deparamos com a seguinte pergunta. Parece que esse salmo fala de coisas que estão muito longe umas das outras, mas isso não é verdade. Na verdade, esse salmo segue uma linha de um coração que ora a Deus, que se coloca diante de Deus e que sabe que só em Deus há justiça. Diante disso, eu gostaria de, ainda a título de introdução, fazer algumas perguntas. 3 porções de perguntas. Essas perguntas nos ajudarão na condução de todo esse sermão e a entender como essas coisas acontecem. Vocês não precisam responder em voz audível, respondam nos seus corações. Primeira porção de perguntas. Você é alguém que abraça o privilégio de ser uma serva, de ser um servo do Senhor, e todos os dias contempla quem Deus é e o que Deus faz? Você é alguém que todos os dias pensa sobre os atributos maravilhosos de Deus? Alguém que todos os dias está ali admirando o Deus maravilhoso que cuida de você, que deu a vida por você? Segunda porção de perguntas.
Você é alguém que ama aquilo que Deus ama e detesta aquilo que Deus detesta? Alguém que se alegra com aquilo que Deus se alegra e se entristece com aquilo que Deus se entristece? Ou muitas vezes você é alguém que se alegra com aquilo que Deus não se alegra? É alguém que ama aquilo que Deus detesta e detesta aquilo que Deus ama. Terceira porção de perguntas. Você é alguém que confia na sua justiça própria? Alguém que confia na sua própria bondade, na sua própria força? Ou você é alguém que depende da justiça de Cristo? Alguém que reconhece que é pecador e que necessita de fato de Deus? Algumas perguntas. Essas perguntas eu peço que vocês guardem elas no coração e fiquem pensando sobre elas. Esse salmo nos ensinará justamente a como lidarmos com todas essas coisas e qual deve ser a nossa resposta a cada uma dessas coisas. Por isso, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é: contemple e seja transformado pelo Senhor. Ou, se você tiver um espaço maior, contemple o Senhor e seja transformado por Ele. A ideia é exatamente a mesma. No primeiro momento, o salmista ele começa apontando para a grandiosidade de quem Deus é. O salmista ele vai falar de alguns atributos de Deus. E crianças, eu usarei alguns nomes aqui. E eu peço que vocês gravem isso na memória, porque isso é muito bom. Ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Ele vai falar sobre a onipresença de Deus. E ele vai falar sobre a onipotência de Deus. Mas ele não vai falar disso longe da sua própria vida. Ele não vai pensar sobre essas coisas como se estivesse fazendo um compêndio teológico, como se estivesse fazendo uma enciclopédia. Na verdade, ele vai pensar sobre essas coisas grandiosas, mas vai aplicar todas essas verdades à sua própria vida. Isso é contemplar a Deus diariamente. É pensar sobre quem Deus é, sobre quem Deus faz e aplicar todas essas verdades a quem você é e ao que você deve fazer em Cristo. Por isso que o nome do primeiro ponto do sermão é: contemple quem Deus é e o que Ele faz. O salmista começa: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Que atributo maravilhoso é esse que Deus apresenta. Aquilo que nós conhecemos como onisciência. Crianças, onisciência quer dizer aquela verdade sobre Deus, que é o quê? Deus sabe tudo sobre todas as coisas. Não há absolutamente nada que Deus não saiba. Deus sabe tudo sobre todas as coisas. Ele pega essa verdade e aplica para o seu próprio coração. Ele aplica para si mesmo, inspirado por Deus no Salmo. Quando ele fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces, ele diz o quê? Senhor, o Senhor sabe o que eu sou. O Senhor entende cada coisa que acontece em mim. O Senhor sabe quando eu me assento. O Senhor sabe quando eu me levanto. O Senhor sabe quando eu saio a semear. O Senhor sabe quando eu vou para o meu trabalho. O Senhor sabe quando eu descanso. O Senhor sabe os meus pensamentos em tudo isso. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já conheces toda. Deus sabe absolutamente tudo sobre você. Tudo sobre a sua vida. Tudo sobre o que você quer. Tudo sobre o que você deseja. Por que é importante contemplar o Senhor quanto a essas coisas? Já serve como uma aplicação e também como uma demonstração de que, de fato, isso é uma necessidade diária sua. Porque se você entende que Deus sabe todas as coisas sobre você e que Deus sabe todas as coisas sobre o que você quer, sobre o que você é, você sabe que você nunca está perdido de fato. Muitas vezes vai acontecer momentos na vida, muitos momentos na vida,
que você não se entenderá. Muitos momentos na vida que você não saberá o porquê você está passando por tais coisas. Muitos momentos na vida que você se sentirá meio que perdido dentro de si, sem compreender. Muitas coisas você vai sentir e você nem sabe de onde essas coisas vêm. Já ouviram aquele termo que normalmente o pessoal fala? É pensamento intrusivo, sentimento intrusivo. É uma coisa muito comum. Muitas vezes você não sabe de onde isso vem. Deus sabe todas as coisas. Então, nas noites mais escuras da alma, nos dias mais difíceis, seja causado por um acontecimento muito terrível, seja causado por uma dificuldade muito grande e que você não sabe o que você faz, você se sente perdido no teu próprio coração, saiba, Deus te conhece. Deus sabe pelo que você está passando. Deus sabe o motivo pelo qual você está passando por essas coisas. Se é pecado, se é algo mal que fizeram contra ti, se foi uma coisa que aconteceu pela própria providência de Deus, Deus sabe o que é que está acontecendo. Por que é que isso muda na vida? É você saber que mesmo quando você não se entende, Deus te entende. Mesmo quando você não sabe, Deus sabe. Aplicar tais verdades na sua vida diariamente, e isso é só um exemplo, vai te fazer saber como esse Deus grandioso é um Deus que está próximo de você. Não um Deus que está longe. Não um Deus que te conhece só de ouvir falar, não, um Deus que te conhece pelo nome. E ele continua. Segundo atributo que Davi vai reconhecer acerca de Deus, começa no verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Meus irmãos, aqui é aquilo que nós chamamos de onipresença de Deus. Pensar diariamente sobre um Deus que está sempre presente é algo que vai de fato mudar a tua vida. É um privilégio que você tem em conhecer esse Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo e da mesma forma. Aplicação, e uma forma também que você deve aplicar à tua própria vida. Quando, por exemplo, você, ou isso já aconteceu, ou se vier esta tentação de você fizer isso, quando, por exemplo, você se esconde ou comete um pecado porque ninguém está vendo. Você se esconde porque você sabe que você vai poder cometer aquele pecado e ninguém estará observando. Você abre uma aba que ninguém vai ver no computador, porque você tenta esconder. Você abre um VPN, ou você vai para longe de todo mundo e faz aquilo que você quer fazer. Um pecado, ou uma maquinação na própria mente. Lembrar que Deus está sempre presente é algo que vai te trazer temor. Porque você pode se esconder daqueles que podem acabar com a tua imagem, mas você não pode se esconder daquele que estará presente e vendo todas as coisas que você faz todo o tempo. Mas ao mesmo tempo que isso te causa temor, isso também te alegra e te fortalece. Por quê? Porque Cristo está presente em todo momento. Até nestes momentos em que você está sozinho e a tentação surge, Cristo está lá para te fortalecer, para te fazer a vencer as tentações. Porque Cristo é aquele que foi tentado em todas as coisas e sem pecado. O mesmo Deus que está lá, e pensar nessa presença de Deus com você sempre, ao mesmo tempo que te causará temor, te fará forte em Cristo. Te trará um fortalecimento pelo próprio Espírito, porque Cristo estará lá contigo para vencer as batalhas junto com você. Então, pensar, por exemplo, sobre a onipresença de Deus, pensar num Deus sempre presente, aplicar isso à tua vida, te dará alegria, temor, sabedoria.
E ele continua, e ele vai para o terceiro bloco, em que ele vai apresentar outro atributo de Deus. E começa lá no verso 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O nosso Deus, meus irmãos, é o único Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que formou você no ventre de sua mãe. É o Deus que deu a forma que você tem. É o Deus que deu a alma que você tem. É o Deus que fez você ser quem você é. É um Deus que tem poder. Então ele pega esse atributo tão maravilhoso, tão grandioso, que nos fortalece e aplica a sua própria vida. Ele está dizendo o que no final das contas? Eu não existiria se Deus não tivesse me feito. Eu não existiria se Deus não tivesse me sustentado. Eu não existiria de modo algum. Isso é importante, e você vê como isso pode fortalecer a tua própria vida, enquanto você aplicar essas verdades ao teu coração diariamente. Pensar no Deus Todo-Poderoso, aqueles que já nasceram numa família da fé, é pensar num Deus que antes que você nascesse e fosse formado, Ele já cuidava da tua história. Ele cuidava da tua história na vida dos teus pais. Ele cuidava da tua história talvez na vida dos teus avós. Ele cuidava da tua história na vida dos teus bisavós. Então, Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que pela providência cumpre todos os seus decretos, é o Deus Todo-Poderoso que cuidou de você. E você que não nasceu na família da fé, como é o meu caso. Talvez você pense que Deus começou a cuidar de você a partir do momento que os seus olhos foram abertos e você enxergou a verdade do Evangelho. Mas isso não é verdade. É verdade que você era o inimigo de Deus. E um dia, de acordo com a vontade de Deus, o Senhor te toca com o Espírito Santo. Ele te faz justo, Ele te justifica. Neste momento em que Ele te justifica, Ele começa uma obra maravilhosa de santificação. Ele gera em você arrependimento. Mas não é a partir daí que Deus cuida de você. Você que não nasceu na fé, lembre, quantas vezes você poderia ter morrido? Em quantas enrascadas você mesmo se meteu? Quantos pecados você poderia nunca ter saído deles? Percebem? Deus cuida de você. Deus te criou. Deus cuida de você desde que você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe. Pensar sobre isso é pensar num Deus Todo-Poderoso que coloca o seu poder sobre a tua vida. Então você vai ver Davi. Davi vai pensar e vai falar e vai escrever, inspirado por Deus, sobre um Deus que sabe de todas as coisas. Ele aplica essa verdade ao seu coração e se fortalece nela. Um Deus que está presente em todo momento, Ele aplica essa verdade ao seu próprio coração. Um Deus que tem poder, Ele aplica essa verdade em seu próprio coração. Para quê? Para ser cheio de Deus. Para ser rendido à vontade de Deus. Para brigar contra a sua própria carne, para brigar muitas vezes contra a sua própria vontade. Muitas vezes nós nos colocamos num local em que as tentações chegam e nós já estamos muito fracos. Mas isso não é porque Deus não nos deu armas para que nós lutemos contra as tentações. É porque nós não aproveitamos as maravilhosas armas que o Senhor já nos deu. Guardem isso. Meditar, contemplar
quem Deus é e tudo que Ele faz diariamente, não só na sua onipotência, onipresença, mas a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua ira. Pensar sobre quem Deus é diariamente fortalecerá teu coração, fortalecerá a tua vida para você ser mais quem Deus quer que você seja. E reconhecer o quão mais se fez necessário Cristo morrer em seu favor. Isso coloca a gente no nosso lugar. Mas por que Davi faz todas essas coisas? Qual é o intuito de Davi em pensar e aplicar todas essas verdades à sua própria vida? Aqui nós chegamos no segundo ponto, que é: alinhe-se à causa de Deus. Alinhe-se à causa de Deus. Se o primeiro ponto é contemple quem Deus é e o que Deus faz, o segundo ponto é alinhe-se à causa de Deus. Basicamente, crianças, o que eu estou querendo dizer é: ame o que Deus ama, deteste o que Deus detesta. No verso 19, parece que Davi muda, não é? É como uma oração, meus irmãos. No momento nós estamos orando pelo pão, depois estamos orando pelo perdão dos nossos pecados, depois estamos orando pela irmã, e aí lembramos que precisamos de uma coisa e pedimos a Deus, e daqui a pouco nós lembramos: Senhor, tem esse outro irmão aqui, ele está passando por isso. Só que aqui segue uma linha muito clara do que Davi está fazendo. Agora Davi está colocando, está expressando diante de Deus necessidades, está expressando diante de Deus a sua vontade, o seu próprio coração. Verso 19: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Nós somos chamados a, de fato, amar aquilo que Deus ama. Lá no Gênesis, em Gênesis 3,15, há um acontecimento. Quando o homem e a mulher no jardim escutam a voz da serpente e fazem o que a serpente quer, naquele momento, basicamente, eles criam um laço. Um laço com a serpente. Aquele laço permaneceria para sempre. Mas se você for ler em Gênesis 3,15, vai dizer o quê? Deus pôs inimizade, porém inimizade contra o seu descendente e o teu descendente. Aquela inimizade que existe entre o povo de Deus em toda a Bíblia que você vai enxergar e o povo e os filhos da serpente, ela não é uma inimizade natural, ela é uma inimizade causada pelo próprio Deus. Deus está dizendo: eu tenho um povo santo, eu tenho um povo que pertence a mim. Esse povo não se mistura, não age igual, esse povo é diferente. Então, quando Davi fala tais verdades, Davi fala do perverso, dos homens de sangue e dos homens maus. O que Davi está falando é daqueles que são inimigos de Deus, aqueles que agem contra a obra de Deus, aqueles que agem contra Deus, aqueles que perseguem o povo de Deus. Há um outro aspecto importante quando falamos de Davi. Nosso Deus é um Deus que se relaciona por meio de aliança. Na aliança, Deus levanta mediadores. Quem são esses mediadores que Deus levanta? São aqueles que vão representar Deus diante dos homens. Então você vai ver mediadores no Antigo Testamento inteiro. Você vai ver Noé. Noé representava Deus para toda a humanidade. Como? A única humanidade que sobrou foi a arca. Então Noé representava a Deus, a todo o povo e tudo que veio depois. Quando você lê um pouco mais na frente Noé, o que acontece? Cã peca contra Noé. E Noé parece muito duro contra Canaã. Mas não é que ele está sendo simplesmente duro. É porque existe um mediador eterno. E esse mediador eterno se chama Jesus. Cristo, o Filho eterno, é o mediador entre Deus e os homens. Então, quando Cã peca contra Noé,
ele não peca simplesmente contra Noé, ele peca contra Cristo, como se fizesse aquilo mesmo contra Cristo. Moisés, no deserto, outro mediador, um mediador da lei. Moisés, em todo momento em que o povo pecava contra Moisés, o que é que acontecia com o povo? O povo era punido. Porque no final das contas eles não estavam pecando contra a autoridade de Moisés, mas estavam pecando contra a autoridade daquele a quem Moisés representava, Cristo. E Davi? Esse é um aspecto importante. Davi é o rei mediador, que representa o rei eterno, Cristo. Quando há pecado contra Davi enquanto justo, quando há pecado contra a obra do que Davi realizava, esse pecado era cometido contra o próprio Deus. Sempre que vocês lerem na Bíblia, Davi falando de maneira imprecatória, de maneira muito dura, é porque aqueles eram inimigos de Deus que, se pudessem e se tivessem o poder para fazer isso, destruiriam a obra de Deus. Filhos da serpente, inimigos de Deus de fato. Então Davi, ele fala tais coisas. Davi também, como um rei, tem o poder da espada nas mãos. Davi é alguém que era instrumento de Deus para agir contra a justiça. Por que é importante falar todas essas coisas? Para que os irmãos mesmo, não só nessa leitura, mas em todas as leituras, entendam que quando Davi é imprecatório, quando Davi faz essas coisas, ele não está fazendo em injustiça. Ele está fazendo em justiça, representando Deus. E aí Davi continua. Eles, no verso 20, eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícias, inimigos de Deus. 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Isso é muito forte, meus irmãos. Mas são eles querem acabar com a obra de Deus, eles querem acabar com o povo de Deus, eles querem destruir o povo de Deus. Davi está falando como um homem que ama Deus, um homem que ama aquilo que Deus ama, um homem que se aborrece daquilo que Deus se aborrece. Quando ele diz, aborreço-os com ódio consumado, é realmente um ódio completo, é um ódio total, é um ódio perfeito, um ódio que está em todos os lugares, de todas as formas ali no seu coração. Ele coloca isso diante de Deus. Ele expressa isso diante de Deus. Por quê? Porque esse é o papel dele. É isso que ele é. Só que apesar de Davi ser um mediador que aponta para o mediador perfeito, Cristo Jesus, mesmo Davi sendo o rei que aponta para o rei perfeito, Jesus, Davi sabe que ele não é perfeito como Jesus. Davi sabe que a sua justiça não é perfeita. Davi sabe que existe muito mal em seu coração. Então, se no primeiro momento Davi contempla Deus, aplica ao seu coração quem Deus é, nesse segundo momento, Davi expressa o seu coração diante de Deus, ele coloca toda a sua vontade e tudo o que ele quer diante de Deus, para nos versos seguintes, ele reconhecer que ele é pecador. Reconhecer que ele precisa da ajuda de Deus. Reconhecer que sem Deus, ele agirá de forma injusta. Como é que ele faz isso? Sonda-me, ó Deus, verso 23, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi não confia na sua própria justiça. Agora chegamos no terceiro ponto, que é: submeta-se ao exame de Deus para ser transformado. Davi era alguém que representava o mediador, era instrumento de espada nas mãos de Deus. Diferente de mim e de você. Nós vivemos numa realidade
e que é quase uma antítese, embora não seja. É algo que realmente nos traz alguma dificuldade de entender. Porque assim como Davi, nós somos chamados a detestar o que Deus detesta. Então nós somos chamados a odiar o pecado. Odiar o nosso pecado e o pecado dos outros. Nós somos chamados a odiar o pecado. O pecado é rebelião contra Deus. É negação de Deus. Ao mesmo tempo, nós somos chamados a amar o pecador. Onde está isso? Deus os amou quando vós ainda eram inimigos dele. Então nós vivemos nessa questão. Detestar o pecado e o pecador. Por quê? Porque o pecado só existe por causa do pecador. Não existe pecado separado do pecador. Ao mesmo tempo, nós somos chamados a amar o pecador ao ponto de dar a nossa própria vida, se for necessário, por eles. Como Paulo fez. Como Paulo sofreu. Paulo, como o próprio Cristo fez. Como o próprio Cristo sofreu. Então nós vivemos nessa luta de não fazer aliança com os inimigos de Deus, não abraçar os inimigos de Deus, não assentar na roda dos escarnecedores, mas ao mesmo tempo amá-los de tal modo a pregar o Evangelho para eles, a orar por eles, a estar disponível à vida deles. Essa é uma realidade nossa. É uma coisa que Cristo fez em nosso favor. E muitas vezes nós temos muita dificuldade de fazermos essas coisas. Muitas vezes nós colocamos as coisas fora de lugar também. Achamos que amar aqueles que agem contra Deus é se assentar com eles e fazer as mesmas coisas que eles fazem. É abrir o coração para todas as tentações que são tão normais na vida deles. Então, como você consegue se manter puro, se manter justo e ao mesmo tempo viver neste mundo e ser instrumento nas mãos de Deus? Não para a destruição deles, esse não é o seu papel, embora fosse o de Davi, mas para que eles deixem de ser inimigos de Deus, se arrependam de seus pecados. Como fazer isso? Como saber se você está agindo do jeito certo? Como saber se você não está indo mais para lá ou mais para cá? É uma dificuldade mesmo. E é por isso que o terceiro ponto, e é por isso que o que Davi faz nos ensina muito. O terceiro ponto é: submeta-se ao exame de Deus para ser transformado. Quando Davi fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, Davi está dizendo o quê? Senhor, lembrando tudo que Davi já disse, Senhor, Tu que és onisciente e sabe tudo o que está dentro do meu coração, também sabe o que eles tramam contra Ti, também sabe o que eles fazem contra Ti. Senhor, Tu que és onipresente, está sempre presente comigo, também está presente quando eles matam, quando eles cometem a perversidade. Senhor, Tu que é todo-poderoso, que me formou e formou cada um deles, pode destruí-los, pode dar cabo deles, Senhor. Por que não faz? E aqui é que está a questão. Não é a Tua vontade, pelo menos não ainda. Eu quero muito, mas ainda não é a Tua vontade. Não é o que o Senhor quer. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Há muitos males aqui dentro. Talvez eu esteja pensando demais. Lembram Davi apontado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, e isso existem várias questões. Ele de fato foi o rei que Deus levantou. Ele é o rei que crônicas apontam com saudades, porque ele é o rei que de fato a promessa é feita para ele sobre Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor, ele já olhava para Jesus. Então Davi, apesar dos pecados, é alguém que a Bíblia olha de forma muito maravilhosa. Mas lembrem quando o profeta chega a ele e conta toda aquela história de alguém que pegou o animal do outro, o único animal que o outro tinha, tomou para si e matou e ficou sem ninguém. Como ele fala,
pegue ele e faça com ele. Então a justiça de Davi sempre foi uma justiça muito preparada. A justiça de Davi para com o outro sempre foi uma justiça muito preparada a agir rapidamente. E aí o profeta diz: foi você mesmo que fez isso, quando adulterou com Batseba e mandou matar Urias. Então Davi, ele agora é alguém que continua querendo que a justiça de Deus seja cumprida, mas Davi também sabe que ele não é perfeito, embora para quem ele aponte seja perfeito. O representante não é perfeito, o representado, Cristo, é perfeito. E ele diz: sonda o meu coração, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos, vê se em mim não há algum caminho mau. Olha, Senhor, isso é uma coisa para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Contemplar a Deus, expressar o que você quer, o que você deseja diante de Deus, é algo maravilhoso. É confiar que Deus vai cumprir a sua vontade. Mas estar diante de Deus todos os dias pedindo para que Ele examine o seu coração, para que Ele transforme o seu coração, é algo necessário. É algo que sem isso facilmente cairemos em justiça própria, iremos confiar na nossa própria bondade, iremos confiar na nossa própria força. Vamos esquecer quem Deus é e agir pelo que nós mesmos somos. Isso vai nos levar a pecados terríveis. Então o que Davi faz é a coisa certa e é o que nós devemos fazer sempre. Examina-me, Senhor. O Senhor sabe tudo do meu coração. O Senhor que está presente comigo. O Senhor que tem poder para mudar o meu coração, que tem poder para fazer todas as coisas conforme a tua vontade. Eu quero destruí-los, eu quero acabar com eles. É o certo, Senhor. Mas sonda o meu coração. Vê se eu não estou excedendo. Vê se as coisas não estão fora de lugar. Tira do meu coração aquilo que é ruim, coloca no lugar aquilo que é bom. Os excessos, Senhor Deus, corta, lapida aquilo que eu sinto, faz uma grande diferença na minha vida. Verso 24 ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças. O caminho do ímpio, ao qual Davi aponta antes, são caminhos que terão fim. Um caminho de sofrimento que nunca terá fim. É um caminho que tem fim, onde eles não vão mais poder cometer as suas atrocidades, as suas perversidades. Mas é um caminho que leva a um lugar de sofrimento eterno. Primeiramente no inferno e depois naquilo que conhecemos como lago de fogo, depois do juízo. É importante saber disso, porque quando ele diz, guia-me pelo caminho eterno, ele está dizendo, guia-me por um caminho que não terá fim. O caminho que nós andamos hoje é um caminho que se perpetuará para sempre. O caminho da eternidade, ele não começa depois que nós morremos ou depois do juízo final. Ele já está aqui, ele já está posto aqui. Nós já andamos pela ética da eternidade. Nós já vivemos pela moral da eternidade. Nós já vivemos servindo ao Senhor da eternidade, amando as coisas que o Deus da eternidade ama, abominando as coisas que o Deus da eternidade abomina. Viver no caminho eterno é viver hoje, é ser hoje aquilo que você vai ser melhor, aperfeiçoado, consumado no porvir. Então, quando ele pede, a ideia é justamente essa, um caminho que não terá fim, ou seja, um caminho que ele já anda e um caminho que se perpetuará para sempre. Concluindo, meus irmãos, uma grande coisa, na verdade, um grande entendimento que a Bíblia, como de forma inteira, nos traz, é as verdades do que o Novo Testamento joga luz sobre o Antigo Testamento. Então, eles tinham uma noção verdadeira
mas não uma noção completa. Nós hoje já temos um entendimento completo. E o Novo Testamento, ele aponta não para muitas verdades, ele aponta para uma verdade. Essa verdade para a qual ele aponta não é uma ideia, uma filosofia, mas é uma pessoa. A verdade eterna é Cristo. O mesmo apóstolo aponta e diz que Jesus não é simplesmente uma verdade, ele é a verdade, e que ele é a vida de onde e por meio de quem toda a vida existe. Jesus é a vida eterna. Mas vocês lembram qual é a terceira coisa? Ele é a verdade, ele é a vida e ele é o caminho. Ele é o caminho eterno. Aquele caminho que sempre ligou Deus ao homem. Não é um caminho feito de pedras, não é um caminho feito de areia, é uma pessoa de fato, uma pessoa eterna, o Filho eterno de Deus, é o caminho. Davi fala: guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor. Nós podemos dizer hoje muito claramente: guia-me, Senhor, em Cristo. Guia-me, Senhor, em Cristo. Faz-me, Senhor, a cada dia a imagem de Cristo. Transforma-me, Senhor, a imagem de Cristo. Davi contempla a Deus e eu digo: contemple a Deus. Davi aplica essas verdades ao seu próprio coração e eu digo: aplique essas verdades ao teu próprio coração diariamente. Davi coloca diante de Deus os seus sentimentos mais profundos que buscam de fato glorificar, adorar, exaltar o nome do Senhor. Davi não estava errado. Faça isso todos os dias, não tenha vergonha do teu Deus, porque o teu Deus já sabe o que você sente, o teu Deus já sabe o que você quer. Não tenha vergonha, não tenha medo, apresente-se diante de Deus com tudo que você é e tudo que você quer. E por fim, como Davi diga: sonda-me, transforma o meu coração, muda as coisas de lugar, faz um reboliço, aplica a tua verdade ao meu coração, guia-me pelo caminho eterno, que não é algo, é uma pessoa, é o próprio Cristo encarnado. É um caminho construído com sangue derramado em favor da tua vida. Lembre-se disso. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus, diante da tua santa presença, Pai, permanecendo na tua santa presença,